Preste atenção na palavra para você entender, porque hoje é mais uma ferramenta que Deus vai nos ensinar a como usar. Então preste bastante atenção nesta palavra, porque muitas das vitórias dependerão muito dessa arma, de como usá-la em favor da sua vida. Eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã agora há pouco, e ela estava contando que o vizinho ficou possesso e imediatamente o povo ia chamar um pastor, e ela disse: não precisa chamar pastor nenhum. É a certeza, amados, que essa palavra, que essa arma está à disposição de todo crente, de todo cristão que tem fé. Se você saber usar, é uma ferramenta enorme para te dar vitória, para te dar livramento, para te dar instrução, para te dar força para você vencer. E ela me contando que a pessoa ficou liberta pela glória de Deus. Amém? Um testemunho que edifica. Antes do culto nós vamos estar falando sobre as armas que Deus tem deixado à nossa disposição. Quando você ouve um testemunho desse, você tem ainda mais a convicção de que a arma, ela está aí disponível para todos nós. Queridos, no campo de batalha romano, a espada curta, chamada gladius, ela não era apenas uma arma, mas ela era um prolongamento do próprio guerreiro. Forjada com precisão, ela era feita para o combate corpo a corpo e significava defesa e ataque no mesmo golpe. E era ali no olho do inimigo que a espada fazia sentido. E séculos depois, nós estamos em um outro tipo de guerra. Eu falo que nós estamos numa guerra constante, uma guerra silenciosa, uma guerra invisível, mas também devastadora, porque a todo momento são ataques à nossa mente, são dúvidas que atacam o nosso espírito, são mentiras bem articuladas que paralisam os pés dos fortes e silenciam até mesmo os mais fervorosos. E cada um de nós precisamos entender que nós não somos pessoas comuns, nós somos guerreiros celestiais. E nós estamos em guerra, goste você ou não, todos nós estamos em guerra. Não é questão de gosto, é questão de entendimento. Nós estamos numa guerra e todos nós precisamos de uma arma. E a nossa arma que Deus nos deu não é uma arma de ferro, não é uma arma de fogo, mas ela é mais poderosa do que qualquer bomba, e ela é mais afiada do que qualquer lâmina. É a espada do Espírito, a palavra viva de Deus, que está à nossa disposição. Por que ela está à nossa disposição? Porque nós não estamos nesse mundo a passeio. O mundo espiritual, ele é real e ele está em combate constante. Há uma guerra acontecendo nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui neste culto. Há uma batalha acontecendo no reino celestial, que nós muitas vezes não estamos vendo, mas existe essa batalha acontecendo. E quando a gente lê esta carta de Paulo
ele não escreveu sobre a armadura à toa. Ele escreveu porque essa batalha existe. E quem entra em guerra sem espada, quem não se equipa, é derrotado mesmo antes da luta começar. E aí vem a pergunta que precisa ser feita com honestidade: quando foi a última vez que você empunhou a palavra de Deus, não como um livro, mas como uma arma viva contra o que quer te destruir, principalmente por dentro? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia para o diabo? Qual foi a última vez que você citou a Bíblia para o inimigo? Nós lembramos, quando Jesus, antes do seu ministério se iniciar, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto, e lá houve muitas tentações do diabo, e nós vemos Jesus combatendo o inimigo, e Jesus citando a palavra. Jesus não citou provérbios, Jesus, ele não argumentou, ele empunhou. E cada vez que Satanás tentava distorcer a verdade, Jesus respondia com a espada afiada da palavra. E isto não é religião, é sobrevivência. A palavra, ela não foi feita apenas para decorar a mente, mas a palavra, ela foi feita para cortar as mentiras que tentam tomar o nosso coração todos os dias. Então nós precisamos entender, existe uma arma, está à nossa disposição. Nós temos usado com eficiência esta palavra. Muitas pessoas estão sendo enganadas pelo diabo nesse tempo. Muitas pessoas estão sendo afrontadas pelo diabo nesse tempo. E infelizmente o diabo tem calado muita gente. E por que tem calado? Porque não conhece a palavra, porque não sabe usar a palavra. Então você imagina um soldado cercado, mas armado, a espada em sua mão é a única chance de romper o cerco. Muitas vezes o diabo nos cerca com argumentos infernais. Muitas vezes o diabo vem contar histórias para a gente. Muitas vezes o diabo vai inculcar na nossa mente algumas coisas que nos distanciam da verdade, que nos distanciam dos propósitos. E nesta hora nós precisamos estar empunhado da nossa espada, porque a palavra é o fio de corte entre cair ou resistir. Tem muitas coisas, muitas batalhas que você só vai permanecer de pé por causa da palavra. Tem muitas coisas que você só vai vencer por causa da palavra. Então você precisa entender que você precisa alimentar a sua alma. Porque se você não alimenta a sua alma com a palavra diariamente, quando o inimigo vier, não será a memória da igreja, não será a memória do pastor que te defenderá. É o que está vivo em você, é o que você declara com convicção e com fé. Então não lute com as suas forças, lute com a palavra, porque a palavra nunca erra o alvo. De repente você não experimentou ainda, mas o dia que você for experimentar, você vai ver o quanto a palavra é eficaz. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma libertação, e era um demônio muito astuto. Estava eu e um outro pastor, e ele não saía de jeito nenhum.
Já fazia mais de meia hora que nós estávamos ali tentando expulsar aquele espírito daquele corpo, e ele se contorcia, ria, mas não saía. E nós expulsamos. Eu sou um pastor que sou experimentado na área da libertação, e nós expulsamos, mas aquele espírito não saía. Ele estava com direito legal na vida daquela pessoa. E então nós começamos a orar, eu e aquele outro pastor, e o Espírito Santo disse para nós: usem a palavra para derrotar esse espírito. E eu lembro que nós começamos a conversar um com o outro. Ali estava a pessoa sentada numa cadeira, possessa de demônios, e nós começamos a falar, eu e ele e eu, sobre a palavra. E nós começamos a conversar sobre a palavra, e nós começamos a falar sobre o destino dos espíritos malignos que estão na palavra. Começamos a falar do futuro daquele espírito maligno que está na palavra. E quando nós começamos a usar a palavra como arma, imediatamente aquele espírito foi confrontado e teve que sair. Notem, eu não estou falando de uma experiência de quem não conhece. Eu estou falando a minha experiência com não sei quantos espíritos malignos eu já expulsei de todas as formas que você possa imaginar. Coisas que, se eu fosse contar para vocês aqui, você disse: meu Deus, parece uma coisa de filme. Mas naquele dia parecia que as coisas não estavam funcionando. Parecia que aquele espírito zombava de nós, zombava da nossa fé, mas ele não conseguiu zombar da palavra. Se você entender isso, amados, o jogo muda. Se você entender isto, você terá essa arma como eficiência. Não é à toa que o diabo faz com que as pessoas deixem a Bíblia esquecida dentro de casa. Não é à toa que você se preocupa com tantas outras coisas, mas você não abre a palavra. Isso não é de você, amados. Existe uma guerra acontecendo, e Satanás sabe que quanto mais nós formos ignorantes na palavra, mais nós vamos perder as verdades que estão direcionadas a nós. A Bíblia diz assim: o meu povo perece. Por que o meu povo perece? Não é por falta de dinheiro, não é por falta de oportunidade, não é por falta de saúde, mas a grande incidência de perecimento do povo de Deus é porque não conhece a verdade, não conhece a palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. E infelizmente tem muita gente que conhece muita coisa, mas não conhece a Bíblia. Conhece tudo, sobre todos os assuntos, mas não conhece a palavra. E Satanás sabe disso. Mas eu quero dizer para todos vocês aqui, eu sei que tem mais gente que, como eu, gosta de ler. Quem gosta de ler? Tem mais gente que gosta de ler. Eu gosto de ler muito, a minha estante revela isso. E eu sei que a leitura amplia os horizontes, mas é a palavra que amplia o poder. Eu nunca deixo a palavra de segundo plano nas minhas leituras. Toda a minha leitura ela é forjada na palavra, baseada na palavra. E eu pergunto: você está baseando a sua vida espiritual na palavra? Você está fortalecido na palavra? Você leu a Bíblia quantas vezes essa semana? Você não precisa responder. Eu quero que você faça essas perguntas para você.
E aí você vai ver quantas vezes o diabo vai achando meios, o diabo vai achando situações para ele convencer que você é fraco, que você é impotente. E isto porque você não tem entendimento da palavra. Todas as vezes que o inimigo tenta vir contra mim, todas as vezes que o inimigo tenta vir contra a minha mente, eu lembro a primeira coisa da palavra. A primeira coisa que me vem na mente é a palavra. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do coração. Olha que coisa profunda, olha que coisa tremenda. Então você precisa ter esse entendimento que a Bíblia não é apenas informativa. A Bíblia, ela é invasiva, penetrante. A Bíblia, ela não apenas consola, ela confronta. Ela não apenas cura, ela corta. Ela é a espada do Espírito. A espada do Espírito não luta apenas contra o inimigo de fora, mas contra os sabotadores internos. Ela luta contra coisas que estão dentro de nós: orgulho, medo, raiva, incredulidade. E eu entendo que onde nem a terapia chega, a palavra, ela penetra. Paulo sabia que sem a palavra não há resistência. Por que os cristãos estão cada vez mais fracos? Quando você fala da Bíblia, eles não conhecem Bíblia. É por isso que eles são convencidos por ventos de doutrinas, por coisas que não vêm do trono de Deus. Por quê? Porque não conhecem a palavra, porque não conhecem a Bíblia. Então facilmente as suas resistências são quebradas, facilmente os seus argumentos são quebrados, porque não conhecem a palavra. Então, amados, Paulo, ele estava preso, mas a sua mente era livre, porque ele era alimentado pela verdade eterna. Qual a diferença de muitos cristãos para Paulo? A diferença é que tem muita gente livre, mas que a mente é presa. É aí que está. Tem muita gente que é livre para ir e vir, para fazer e não fazer, mas a mente é cativa. A mente está aprisionada, e quando a mente está aprisionada, ela é governada por alguém. Cuidado com aquilo que governa a tua mente, porque aquilo que governa a tua mente direciona os teus passos, direciona os teus hábitos, direciona os teus endereços. Tudo isso vem quando a mente é cativa. Então notem que Paulo, ele não escreveu sobre a espada do Espírito para causar um impacto literário, ele escreveu para salvar vidas. Nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. A palavra de Deus vai nos livrar das ciladas do diabo. A palavra de Deus vai nos ensinar. Tem tanta gente que diz que tem tanto conhecimento, tem gente que diz: eu sou de Deus, mas meus amados,
tem gente que está se enganando, porque qualquer coisa derruba, qualquer coisa enfraquece, qualquer coisa tira ela da igreja, e ela fica achando argumentos, porque quem não tem palavra tem argumentos. E se você é bom em desculpas, se você é bom em argumentos, você não é bom em nada. Então levante a tua mão e diga assim: Deus, mais forte, diga: Deus, me ajuda a viver a palavra. Diga: a palavra é a força que eu preciso para vencer o inimigo. Foi a palavra que foi a força de Paulo na prisão. Paulo estava com o corpo literalmente preso, mas a mente dele era livre pela palavra. Então entenda que eu entendo que existem dores que nem mesmo nós conseguimos explicar. Não existem situações que chegam na nossa vida e a gente diz: não sei como que aconteceu, não sei como que chegou, estava tudo bem, de repente tudo se reverteu, de repente tudo mudou. E eu falava aqui ainda na sexta, de repente você se vê envolto em uma tempestade, você se vê em meio a uma batalha e você não sabe como surgiu. É nessas horas que você precisa da palavra na tua mente, amados. Eu sei que já aconteceu com você, de você ouvir um versículo e parecer que ele foi escrito para você. Quem já teve essa impressão? Você abre a palavra e de repente aquele versículo, pum, salta na tua cara. É exatamente o que você está vivendo. Isso não é coincidência, amados, é uma cirurgia espiritual, é a palavra trabalhando ao teu favor. Então deixe a palavra te cortar, antes que o pecado te destrua, porque é melhor você sangrar agora por confrontos sinceros, do que desabar amanhã por feridas ignoradas. Tem coisas que nós achamos que não vai ser o nosso mal, tem coisa que a gente diz: não é bem assim, essas coisas não têm o poder de me destruir. A maioria das pessoas que saíram do caminho de Deus, a maioria das pessoas que saíram do caminho do propósito, foram pessoas que estavam vivendo coisas que não tinham nada a ver. Elas sempre diziam: isso não tem nada a ver, isso é coisa da cabeça do pastor, eu não preciso dessas coisas que ele está dizendo. E a maioria das pessoas que ignorou essas coisas que parecem insignificantes, porque Satanás ele coloca um pacote de presente ou uma bomba dentro. Não é assim que ele trabalha? Parece inofensível, mas de repente desencadeia uma desgraça, de repente desencadeia coisas que você não sabe lidar. E tudo isso veio da onde? Veio das coisas que você achou que não eram coisas grandes. A palavra nos conta no livro de Ezequiel, no capítulo 37, fala que o Espírito levou ao profeta a um vale de ossos secos, ossos sem voz. Mas a Bíblia diz que Deus mandou o profeta pregar, e à medida que a palavra era liberada, o que era liberada? A palavra. À medida que a palavra era pregada, era liberada, a Bíblia conta que tendões surgiam, que músculos voltavam e um exército se levantava. Então notem que a palavra, ela não apenas corta, mas a palavra desperta. Tem gente que precisa da palavra para lhe despertar.
A palavra, ela não apenas confronta, mas ela ressuscita a fé de quem achou que nunca mais eu vou pregar, nunca mais eu vou orar, nunca mais eu vou sonhar. Tudo que você precisa não é de uma oração mais forte, tudo que você precisa é uma dose da palavra. Tudo que você precisa é abrir de novo a Bíblia, é você insistir com você mesmo, e você verá o poder da palavra em ação na tua vida. Hoje mesmo, quando você chega, pega a sua Bíblia, abre um versículo, medita nela, e você verá Deus falando com você. Eu já vi muitas pessoas desistir de tudo, desistir até da fé, mas muitos também serem restaurados por uma única pregação, uma única palavra. Sabe aquele dia que você vem e diz assim: eu vou lá naquele culto, e se Deus tiver uma palavra, Ele libere para mim. E você vem naquele culto, e Deus fala com você, mas não foi o pregador, foi a espada do Espírito agindo com precisão cirúrgica, porque aonde eu não consigo chegar, a palavra consegue, meus irmãos. Aonde os meus olhos não conseguem ver, a palavra consegue ver. Tudo que nós precisamos é abrir o coração para a palavra. E quem saiba, talvez a sua alma esteja em silêncio há muito tempo, mas a boa notícia é que Deus ainda levanta vozes em vales de ossos, e se você ouvir, você também vai falar de novo, você também vai crer de novo, você também vai se levantar de novo. Tudo que a gente precisa é da palavra sendo liberada ao nosso coração. Tudo que a gente precisa é da unção do Espírito Santo que vem através da palavra, porque a palavra é espada, ela corta o que precisa ser cortado, ela penetra onde precisa penetrar, e ela desperta quem ela precisa despertar, porque ela é arma espiritual. Mas a pergunta não é se você tem Bíblia. Quem tem Bíblia aqui? Todo mundo tem uma Bíblia, não é verdade? Todos nós. Eu creio que quase 100% das pessoas que vêm na igreja tem pelo menos uma Bíblia em casa. Mas a pergunta não é se você tem uma Bíblia, é se você empunha como quem precisa viver. Entende? Você tem uma arma disponível para você, está lá sem uso, está lá encostada, está lá escondida, mas você precisa lembrar que se a batalha apertar, o que está em você pode ser o que vence o que está contra você. Entenda isso: se a palavra está em você, você terá autoridade para vencer aquilo que está contra você. Então entendo que a palavra não é opcional, a palavra é vital, é uma necessidade, é questão de vida ou morte. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus é poderosa, e que a palavra de Deus, ela é fiada. Então a Bíblia não é um enfeite de prateleira, ela é manual de guerra. Se nós entendemos isso, a nossa vida, a nossa mente muda, amados. Cada versículo da palavra é uma bala de fé, cada capítulo é um escudo, cada promessa é uma vitória em potencial, e quem se alimenta da palavra cresce. Deixa eu voltar com o seu entendimento.
Quem se alimenta da palavra cresce, quem ignora enfraquece. Eu vejo dois tipos de pessoa na igreja: as que crescem e as que enfraquecem. Existem dois níveis de pessoas: as que estão subindo, crescendo, vencendo, entendendo. Você vai ver quem são essas pessoas. São as pessoas que estão orando, são as pessoas que estão aprendendo, são as pessoas que estão envolvidas com a palavra, estão num discipulado, estão num grupo de aprendizado da palavra. Elas querem crescer, então elas procuram a palavra. Mas você quer conhecer os cristãos que estão fracos na igreja, cheio de ai, e você vai ver quem são essas pessoas. Você não vai achá-las nas reuniões de oração, você não vai achá-las nos grupos de aprendizado, você não vai achá-las aprendendo a palavra. E quem não se alimenta da palavra enfraquece. Nós precisamos da palavra, amados. Então nós devemos acordar como um soldado. Leia como quem se prepara. Ore como quem guerreia. Não espere a luta começar para você lembrar da espada. Esteja pronto antes da batalha chegar. Sabe quando a batalha vai chegar? Amanhã. Todos os dias o diabo está guerreando conosco. Todos os dias o diabo quer nos vencer. Todos os dias o diabo quer nos atrapalhar. Todos os dias o diabo quer nos roubar. E tem muita gente sobrevivendo todos os dias, apenas sobrevivendo. Deus, obrigado, mais um dia que eu sobrevivi. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para vencer. Todos nós aqui fomos chamados para vencer batalhas, mas para a gente vencer, nós temos que estar com a nossa espada em punho. Nós precisamos estar inteirados com a palavra. Eu falava aqui algo que foi profundo, cirúrgico. Na semana passada, vocês vão de lembrar que eu estava falando o dia que o diabo pregou na igreja. Quem estava aqui domingo passado? Foi exatamente aqui no dia da tentação. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus ao templo. Não foi, Rafa? Ele levou ao templo. E naquele dia, não foi Jesus que pregou, foi o diabo que abriu a Bíblia. Foi o diabo que citou versículos para Jesus. É por isso, amados, que tem cristãos sendo ludibriados por falsos profetas que estão enganando nesse tempo, usando a Bíblia. A gente vê todos os dias. E por que isso está se massificando, está crescendo? Porque as pessoas não conhecem a palavra. Notem, Satanás pregou para Jesus, ele argumentou com Jesus, mas Jesus repreendeu e rebateu na palavra. Se você estiver firme na palavra, nada te engana. Se você estiver forjado pela palavra, não é qualquer palavra que te convence. Você enxergará as distorções, você enxergará onde tem o dedo de Satanás, você enxergará as falsas doutrinas. Nós precisamos de cristãos nesse tempo que conheçam mais a Bíblia, que conhecem mais a palavra, porque as pessoas estão indo para uma igreja, eles estão procurando lugares confortáveis, cadeiras confortáveis, ar condicionado e tudo que possa fluir e dizer, ai, que bom lugar, mas eles não estão buscando igrejas que estão pregando a palavra. Eles não estão buscando onde o evangelho está sendo pregado.
E eu pergunto, se nós voltássemos para o tempo de Jesus, como seria a igreja de João Batista? Será que João Batista teria pessoas? Porque, se não me engano, ele pregava no deserto, não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, não tinha nem som, ele pregava no deserto. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Nós precisamos voltar urgentemente, buscar a palavra como alicerce da nossa vida, como alicerce da nossa salvação. Só assim não seremos enganados nesse tempo. Só assim não retrocederemos. Só assim vamos entender quando é Deus ou quando é o diabo pregando. Como que nós vamos decifrar? Entendendo a palavra, conhecendo a palavra. Porque se você conhece a palavra, amados, você vai ter vitória aonde o diabo já decretou a tua derrota, aonde o inferno já decretou o teu fracasso. Quem sabe os demônios de estimação que estão na tua vida, você não está conseguindo expulsar. Pegue a tua palavra hoje, a tua Bíblia, saia pelos quartos da tua casa, vá no quarto do teu filho, ore a palavra. Nós estamos orando a palavra aqui na terça-feira. Não tem como você vir na terça-feira aqui, irmãos, e você não entender que aquilo tem um poder sobrenatural. A palavra, ela é poderosa, ela é transformadora. Às vezes o diabo está levando o teu filho para o inferno, e tem pais que estão dizendo assim: não posso contrariar os meus filhos, então deixe que eles vão ser contrariados para o inferno. Nós precisamos voltar a ensinar os nossos filhos a conhecer a palavra, ensiná-los a ler a palavra, ensiná-los a amar a palavra, ensiná-los a conhecer a palavra, a viver a palavra. Essa é a chave para os nossos filhos terem sucesso. Essa é a chave para eles serem abençoados. Você pode dar as melhores escolas para os teus filhos, mas se você não der a palavra, você fracassou. Você pode ter um doutor dentro de casa, mas se você não tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, você fracassou como pai. É isso que nós temos que entender. Porque às vezes nós estamos indo para o céu, mas a nossa geração está indo para o inferno. Por quê, amados? Porque nós estamos vacilantes cada vez mais. Nós estamos esquecendo a autoridade que nós temos em Cristo, através da palavra de Deus. Se você ensinar os teus filhos a eles viverem a palavra, a eles amarem a palavra, Satanás não vai conseguir levá-los tão facilmente para o inferno. Eu conto às vezes esse testemunho, e isso aconteceu na minha casa. Eu sou filho de pastor, e o ensinamento era assim: toda criança, seja ela cristã ou não, tem o espírito de criança, né? Apronta de vez em quando, não é verdade? Às vezes erra o caminho, e uma maneira do nosso pai nos ensinar a acertar o caminho quando nós errávamos. Eu lembro que eu e meu outro irmão somos 2 anos de diferença. Ele dizia assim: então tá, vocês fizeram isso, agora vocês vão ficar fechados no quarto, meio-dia fechado no quarto, com essa palavra aqui. Vocês vão ler todo esse capítulo, e não basta ler. Quando vocês saírem de lá, vocês vão me explicar o que leram. E aí você pode me dizer: mas isso não vai afastar da palavra? Isso não vai distanciá-los da palavra? O que vocês acham? Porque às vezes tem pais não contrariando os filhos. Se você não contrariar os teus filhos, o mundo vai acolher os amados. Já está acontecendo.
filhos que têm pais evangélicos e eles odeiam a igreja, por quê? Porque você não fez o lugar que você adora a Deus o ápice, o âmago da tua vida, a ponto dos teus filhos se apaixonarem. Então nosso pai deixava a gente lá, ficava no meio-dia, a gente saía de lá até às 1, de tanto ler Bíblia. E o pior não era ler, era sentar na frente dele e explicar. E nós tínhamos que explicar. E a gente, naquele momento, a gente odiava aquilo. A gente ficava com muita raiva, porque a gente queria brincar, a gente queria jogar bola, a gente queria sair de casa, a gente queria brincar como toda criança. Nós somos do tempo em que as crianças ficavam mais fora de casa que dentro. Chegava uma hora e a gente corria para casa, lembra? A gente tinha horário definido para voltar. A gente saía, brincava, e nós tínhamos isso. Nesse dia a gente não podia sair, ficava de castigo lendo a palavra. E nós saímos de lá e nós tínhamos que basicamente pregar para o nosso pai. Nós odiávamos. E nós saímos dali assim, enraivecidos. Mas deixa eu dizer para vocês, isso era quando eu era criança, eu devia ter meus 6 anos, 7, foi 8. Chegou um tempo que cessou isso, porque a gente vai crescendo também, as crianças vão deixando de errar. Mas eu lembro quando eu tinha 17 anos, não sei se é do tempo de vocês, acho que é do tempo da Laura. Sarauzinho, coisinha, lembra? Quem lembra, Tito? É do teu tempo? Não, quem é desse tempo? Meu tempo. Os irmãos, vocês são mais velhos que eu, gente. Lembra, irmão? Lembra, irmão? Né? Era aquelas dancinhas de garagem, né? Tinha um somzinho, e aí a gurizada convidava as meninas, levava as meninas, e levava, né? E lá tinha vícios, lá tinha cigarro, lá tinha prostituição, lá tinha de tudo. E eu lembro que eu era convidado também a ir nesses lugares. Eu fui 2 vezes. Quantas vezes? 2. Errou um pouco? Não, escutem. E quando eu estava dentro desse ambiente, o que vinha na minha mente era a palavra que o meu pai tinha feito guardar aqui. Foi aquela palavra que ele incutiu dentro de mim, que foi amarga naquele tempo, que foi difícil naquele tempo, mas que me salvou quando foi necessário. Entende isto? Foi aquela palavra que não me deixou ser um mundano, ser alguém destruído pelos vícios, pelo sexo, pelo dinheiro e por tantas coisas que o mundo oferece, porque na hora que precisou, lá estava a palavra. Será que foi por isso que Davi disse: escondi a minha palavra, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti? Leia a palavra na tua casa. Deixa os teus filhos verem você lendo a palavra. Ore a palavra, mas ela é poderosa, você não tem noção. Use essa espada afiada que você tem. Quem sabe você está sendo afrontado pelo diabo todo dia. Comece a ler a Bíblia, comece a entender a palavra. Você vai precisar dela, irmãos. O mundo está vivendo um caos, você está enxergando. Olha as notícias, olha as guerras, olha o falso acordo de paz que está para surgir. E nós estamos brincando de cristãos. As coisas estão acontecendo. Onde está isso, pastor?
Então a palavra nos prepara também, irmãos, para a gente não perecer no final. Então que a gente se levante nesse tempo para usar esta palavra que é viva e eficaz e penetrante para nos abençoar. Amém? Use a palavra. Isso não é religião. Não é que o caretismo não vai matar o teu filho. Fica tranquilo. Fica tranquilo, irmãos. Faz. Você já viu que remédio bom? Eu sou daquele tempo que remédio bom era remédio amargo, né? Era difícil de tomar, mas a gente tomava, era o remédio que curava. Muitas vezes a palavra era assim, ela é amarga, né? João comeu e ela desceu como amarga. Às vezes ela assim, ela confronta a gente, mas da mesma maneira que ela confronta, ela salva a gente, irmãos. A gente precisa, quando o diabo vier te tentar com qualquer coisa, foi o que aconteceu comigo, lá dentro daquele ambiente, cheio de meninas bonitas, cheio de dança, cheio de coisa, a palavra gritou dentro de mim: aqui não é o teu lugar. Foi a palavra que me salvou, é a palavra que continua salvando até hoje, irmãos, e vai continuar salvando. Tudo que Satanás quer é que nós abandonemos a palavra. Hoje em dia ficou até muito mais fácil de você ler a palavra. A palavra está em todo lugar, está no teu celular aí. Não é verdade? E nós, infelizmente, irmãos, não vejo como uma afronta, como ensino. Nós estamos debilizando os nossos filhos com os celulares. Porque nós damos os celulares para os nossos filhos ficar jogando dentro do culto. Dê a Bíblia para ele ler o culto. Você vai ver que ele vai abandonar o celular rapidinho. Diga: então tá, se quer meu celular, tá, você vai ficar lendo. Comece a ensinar ele assim. Você vai ver que vai mudar os hábitos dele. Nada pode substituir o culto. Nada, irmãos. Se trouxe a tua família, trouxe teus filhos, que teus irmãos ali com filhos no colo. Eu vejo outros irmãos que vêm numa oração, os filhos pequeninos. É isso aí, irmãos. Eu sou um filho assim, que ia no colo da mãe. E hoje estou aqui pregando a palavra. Traga o teu filho. Ah, pastor, eu tenho que dar o celular para ele ficar quieto. Não. Eu prefiro que ele fique correndo aqui dentro, mas ouvindo a palavra. É claro que tem criança que passa um pouquinho, mas os diáconos estão aí para ajudar nisso. Não é verdade? Mas é melhor o teu filho estar aqui, ó, dentro, do que ele, uma depois, tentar trazer ele à força e ele gritar com você, dizer que odeia a igreja. Não é assim que acontece, infelizmente. Tem pais que estão perdendo os filhos para o mundo. Tem pais que estão lançando os seus filhos no inferno. E a Bíblia diz que não adianta nós ganharmos o mundo inteiro se nós perdermos os nossos. Entendem isto? Então, amados, que nós possamos usar essa ferramenta, que é a palavra de Deus. Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.